Fala galera, beleza? Léo Marais aqui. Então, hoje eu vou estar aqui começando, dando início, né, a um novo quadro aí. E eu vou explicar mais ou menos o que é esse quadro. Vocês, quem estão acostumados a me acompanhar e ver o quadro Meu Repertório, vocês devem ter sacado aí que eu apresento uma música que está no meu repertório em formato voz e violão, só eu mesmo, só voz e violão cru, sem percussão, sem nada. E depois eu conto aí algumas curiosidades aí do artista e da música e tal. Bom, só que essas curiosidades ficavam muito aleatórias porque não seguia uma história, enfim, ficava muito aleatório. Então o que eu decidi? Eu vou separar esse quadro em dois. O quadro Meu Repertório vai continuar, porém eu vou estar só apresentando a música. Eu vou simplesmente tocar a música em forma de voz e violão para vocês, entendeu? E eu vou estar aqui lançando um novo quadro, que é onde eu vou estar contando aí a história de algumas das minhas referências, de algumas das bandas que eu acompanho desde pequeno, outras que eu conheci há pouco tempo, mas que já adotei para as minhas referências porque eu curti demais. Então, assim, como primeira banda que eu vou estar fazendo esse quadro aí, com certeza teria que ser essa banda, que foi a banda que o meu falecido irmão me apresentou. Foi a primeira banda de rock que eu ouvi na minha vida, e foi essa banda aí que fez com que eu seguisse por esse caminho aí, sabe? Provavelmente vocês já devem ter ouvido eu falar nisso em algum vídeo. Essa banda é a banda Legião Urbana. Então eu vou começar aí falando sobre Legião Urbana, beleza? Então bora pro vídeo aí agora. Bom, galera, para começar falando de Legião Urbana, eu tenho que começar falando de Renato Russo, porque é o cara aí que idealizou a banda, é o cara por trás de praticamente tudo da banda, entendeu? É claro que eu tô com uma colinha aqui no meu computador, então vocês vão ver eu olhando direto ali. Eu fiz algumas pesquisas, montei a história e é muita coisa, então eu não vou conseguir decorar. Mas eu vou tentar fazer vários episódios disso para não ficar um vídeo muito grande, beleza? Então eu vou tentar manter os episódios aí de no máximo 10 minutos, tá bom? Então, primeiro eu tenho que começar falando aí de Renato Russo, né, cara? Renato Russo, que nasceu aí no dia 27 de março de 1960, galera. Seu nome era Renato Manfredini Júnior. Ele é filho de Renato Manfredini e Maria do Carmo Manfredini. Bom, o pai dele, o Renato Manfredini, trabalhava como economista, e a mãe dele, Maria do Carmo Manfredini, era professora de inglês. Bom, até os seus 6 anos de idade, o Renato ele viveu aqui no Rio de Janeiro, junto com a sua família. Ele começou a estudar aí muito cedo no colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, no Rio, zona norte da cidade. Nessa época ele já apresentou aí um grande dom para a escrita. Ele escreveu uma redação que se chamava Casa Velha em Ruínas. Ele foi muito elogiado aí por essa redação no colégio, e aí foi quando ele começou aí, mais ou menos, já começou a apresentar alguns dons aí na escrita. Em 1966, ele se mudou com a família dele lá para os Estados Unidos. O pai dele, que trabalhava no Banco do Brasil, ele foi transferido lá para uma agência do banco em Nova York, em Forest Hills, lá no distrito do Queens. E foi aí, nessa época, que o Renato Russo aí começou a obter contato, né, com a língua e a cultura americana aí. Mas não durou tanto essa moradia dele. Ele ficou apenas 2 anos lá. Em 1969, a família dele voltou para o Brasil.
E o Renato, ele acabou indo morar aí na casa de um tio, que se chamava Sávio, lá na Ilha do Governador mesmo, no Rio de Janeiro. Bom, depois de alguns anos, em 1973, a família aí do Renato Russo mudou do Rio de Janeiro para Brasília, passou a morar lá na Asa Sul. E em 1975, aí, quando o Renato Russo fez seus 15 anos, ele começou a atravessar aí uma fase muito complicada da vida dele. O Renato Russo, ele, nessa época, ele foi diagnosticado aí com uma doença óssea e ele ficou 6 meses de cama, quase não podia se mover. Nessa mesma época, ele foi submetido aí a uma cirurgia para colocar 3 pinos na bacia. Ele ficou aí mais ou menos 1 ano em recuperação aí dessa doença. E uma coisa que talvez tenha despertado muito esse lado no Renato foi que todo esse período de recuperação dele, ele ficou muito focado em músicas. Ele criou um arsenal imenso de discos, de variados estilos, ele não se prendeu em um único estilo. E talvez até daí que ele tenha tirado toda a sua referência e tal, e ter virado aí o ícone que virou. Bom, gente, simultaneamente aí, com a cura, ele passou no vestibular para jornalismo no Centro de Ensino Universitário de Brasília. Dia 13 de março aí, de 1978, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para saudar o Príncipe Charles, quando ele veio participar aqui da inauguração aí da nova sede da escola. Nessa época, o Renato Russo ele tinha apenas 17 anos, mas como ele tinha um inglês fluente, isso ajudou muito nas escolhas aí dos professores, já que ele morou aí 2 anos nos Estados Unidos. Isso influenciou bastante na escolha. Quando o Renato Russo ele completou aí 18 anos de idade, foi quando ele assumiu aí a bissexualidade para os pais. O único filho aí que o Renato Russo deixou, ele disse que era relacionamento aí entre uma fã. Porém, depois da morte aí do Renato Russo, houve alguns rumores de que, na verdade, ele tinha adotado a criança, mas isso daí também nunca foi confirmado. Em 2004 aí também houve um rumor de que a mãe do menino abriu um processo judiciário contra a família do Renato Russo para poder pegar a guarda da criança, mas a família do Renato Russo conseguiu aí manter a guarda da criança até a maioridade. Bom, então aí entre 1978 a 1981 o Renato ele foi professor de língua inglesa, né? Ele era um professor muito procurado na época pelos pais dos alunos, querendo matricular os alunos nas aulas dele. Logo após ele ter um atrito entre ele e a direção do colégio, ele acabou sendo demitido. Na mesma época, ele foi trabalhar como repórter em um programa de rádio que defendia os direitos dos consumidores também, que chamava o Jornal da Feira. Era produzido pelo Ministério da Agricultura. O Renato também trabalhou aí numa apresentação de programa de rádio sobre os Beatles numa FM de Brasília aí, em 1983. Bom, galera, agora o vídeo já está chegando aí a mais ou menos quase 10 minutos. Então eu vou deixar aí a próxima parte para uma parte 2 aí, onde eu vou começar a falar aí do momento em que o Renato começou a conhecer aí os músicos e começou a entrar aí nesse mundo da música, digamos assim, o começo e os primeiros passos dele como músico e como compositor, beleza? Então, no próximo vídeo aí eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, beleza? Então, valeu, até a próxima, galera!